nós vamos conversar agora com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Prefeito, prazer falar com você novamente, grande amigo. Medidas tomadas que passam a valer a partir de amanhã, com regras mais rígidas para a circulação de pessoas, atividades econômicas, eram necessárias efetivamente. Por quê? Boa tarde, meu amigo Nelson. Prazer falar com você de novo. Boa tarde, Paulo. Prazer estar conversando contigo. Obrigado pela oportunidade de conversar aí com a tua audiência. E, infelizmente, sim, né? Infelizmente são decisões e medidas tristes que, com certeza, vão gerar uma situação desagradável e econômica, social, mas a única medida mundial, falando em medidas populacionais, medidas de massa, que evita a circulação do vírus, são medidas que evitem a circulação das pessoas, né, Paulo? O vírus circula pelas pessoas e, infelizmente, a ferramenta mais eficaz até hoje no mundo inteiro, não teve nenhum país ou nenhuma cidade que, para conter o vírus, não teve que fazê-lo através de medidas restritivas das atividades econômicas, porque é o que mais nos motiva, é o que mais nos leva a gente se movimentar na cidade, né? É a atividade econômica. Infelizmente, é essa medida que resta para os gestores para impedir que a gente tenha um número de óbitos elevado ou que pessoas morram em virtude de não terem atendimento suficiente nas estruturas. Então, infelizmente, Porto Alegre tem hoje 30% dos seus leitos ocupados por uma única doença, ou seja, 1/3 de todos os leitos está ocupado por uma única doença, que é Covid, que é o coronavírus. E o crescimento dessa demanda de leitos por Covid é que nos levou a tomar essa medida para a gente poder diminuir a circulação do vírus e diminuir a demanda por leitos sob pena desta progressão geométrica, né, que acontece em uma pandemia, vir a levar porto-alegrenses ao óbito sem atendimento. Prefeito, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado pela sua atenção. O novo decreto gerou descontentamento entre setores da economia. Entre as medidas que visam o combate ao coronavírus, aqui na capital, estão o fechamento do comércio. O presidente dos sindicatos lojistas, do Sindilojas, o Paulo Cruz, apontou a necessidade de uma previsão para a retomada das atividades econômicas. Como o senhor analisa este ponto especificamente? Olha, o Paulo Cruz é uma liderança excepcional, construtiva, que sempre trabalha a bem da cidade, e eu entendo a angústia dos liderados, né, do Sindilojas. Realmente é um momento de muita angústia, a gente divide essa angústia. Eu não concorri a prefeito e nem me elegi prefeito para tomar essas decisões, né? O ano passado o Brasil tinha 12% de desemprego e Porto Alegre tinha 7,9%. Nós éramos a segunda melhor cidade com o menor desemprego. A gente conseguiu triplicar o número de alvarás de novas empresas o ano passado. Então, a nossa intenção sempre foi aumentar o número de empregos, aumentar o número de empresas, né? Enfim, gerar uma riqueza que se distribua na cidade. Mas, infelizmente, a nossa decisão hoje tem que ser prioritariamente para salvar vidas, né? A gente vê municípios como Manaus, que se a gente pegar esse período do coronavírus, o coronavírus chegou em Porto Alegre e na maioria das cidades brasileiras em março. De março até aqui, a gente teve, usando um critério mundial para medir os reflexos de uma pandemia, que é o número de óbitos gerais. Manaus teve 3.000 óbitos a mais que o ano passado. São 1.000 óbitos por mês a mais. Recife teve quase 3.000 a mais. Belém do Pará teve 3.000 óbitos a mais. São 1.000 óbitos por mês a mais. Porto Alegre teve 300 óbitos a menos. Ou seja, é estatístico, é matemático que nós salvamos vidas com as nossas ações aqui restritivas. E, infelizmente, os reflexos são muito tristes, mas são escolhas que nós temos que fazer. E, sim, dá um impacto na economia, dá um impacto na questão social, mas não há outra medida no mundo conhecida para
trancar, para segurar pelo menos a ampliação da circulação do vírus, que não seja segurando a circulação das pessoas. São medidas tristes, medidas amargas, é um remédio muito ruim, mas infelizmente é o remédio hoje que a ciência conhece para salvar vidas. Prefeito Nelson Marquesan, você comentava agora há pouco que 1/3 dos leitos estão ocupados com Covid-19, que é um número extremamente alto. Tem a possibilidade de abrir novos leitos? Parece que o Hospital de Clínicas, o senhor fez um caminho ali entre o governo federal para a entrada de verba para que eles possam se habilitar e abrir novos leitos. Quando é que isso deve acontecer, prefeito? Olha só, Paulo, todos os leitos de Porto Alegre são geridos pelo município de Porto Alegre, a gestão plena. E a gente recebe aqui doentes de Porto Alegre e doentes de uma região ou de quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Os leitos que estão em Porto Alegre entram no teto de recursos que o governo federal nos repassa. Portanto, a gente tinha um plano de contingência, né? A gente vai ampliando e contratando leitos de UTI para Covid, conforme a doença vai expandindo, a gente vai ter essa necessidade. Então, na primeira etapa do plano, estava o Hospital de Clínicas, que deveria chegar a 105 leitos, está com dificuldade na contratação de pessoas, porque contratar pessoas para uma UTI tem que ser pessoas extremamente capacitadas, qualificadas, treinadas, né? E está chegando em 80 leitos. A segunda, dentro da primeira etapa, o Grupo Hospitalar Conceição conseguiu ampliar o seu número de leitos para UTI, para Covid, porque nós pegamos de hospital privado que não prestava mais serviços públicos, os equipamentos comprados lá com recursos públicos. Então, o Hospital Conceição ampliou e faz parte da nossa estrutura dessa primeira etapa. Nós contratualizamos mais leitos. Cada leito contratualizado pela Prefeitura custa em torno de R$ 2.700 por mês, por dia, né? Então, conforme a demanda vai aumentando, nós vamos contratando, vamos dizer assim, o aluguel do leito, né? A Prefeitura não compra leito, nem hospital e nem compra ventilador, né? A regra é a gente buscar adquirir tudo isso, mas através de parceiros. Então, a gente contratualiza isso e os parceiros entregam. Porto Alegre criou, desde o nosso primeiro ano de gestão, Paulo, 2017, 18, 19, até o ano passado, 353 leitos. Porto Alegre vinha diminuindo leitos de UTI nos últimos anos, antes de a gente chegar aqui. A gente reverteu, abriu um hospital novo até o ano passado. E esse ano, nós temos uma previsão aí de mais de 300 leitos para a Covid. Nesta primeira etapa, 174 leitos de UTI. Na segunda etapa, que nós devemos entrar agora essa semana, que são mais de 174, até 255, nós já expandimos em leitos na Santa Casa e deveremos ter a necessidade de também contratualizar leitos no São Lucas, né, no Hospital da PUC. E também no Vila Nova ou no Restinga. E depois desses 255, aí a gente já chega numa etapa de contingenciamento, realmente uma etapa de um plano que realmente já começa a se tornar desconfortável dentro dos hospitais, porque aí vão ser estruturas que realmente os hospitais vão ter que movimentar muito a sua atividade para conseguir chegar. Por isso que nós precisamos segurar a circulação para não chegar nesse ambiente onde estruturas que não são adequadas teriam que ser usadas para UTI Covid, Paulo. Então, de novo, Porto Alegre, de acordo com a demanda, vai contratualizando novos leitos. Hoje, não tem nenhuma demanda de leitos sem leitos em Porto Alegre, né? Nós temos leitos suficientes. Agora, se perdermos o controle da contaminação, aí nenhum país do mundo, nenhuma nação conseguiu criar estrutura suficiente para atender
uma pandemia descontrolada. Prefeito, a gente acabou de ver imagens da orla próxima ao gasômetro, vazia, sem ninguém caminhando em alguns trechos, circulando pela região. Diferentemente do que aconteceu das outras vezes, desta vez a Prefeitura optou por fechar praças e parques, além da orla do Guaíba. O que aconteceu, prefeito? A população anteriormente relaxou nas medidas, nos cuidados, no distanciamento. Por que a Prefeitura dessa vez tomou uma medida mais dura? É importante ressaltar aqui, Luiz Gustavo, que ambientes fechados são ambientes para nós ficarmos isolados, sozinhos ou com a nossa família em casa. Ambientes fechados com outras pessoas são ambientes muito perigosos para contaminação. Ambientes seguros são ambientes abertos. Então, parques e praças, pela ventilação, são locais muito seguros, como regra. A não ser quando 10, 15 pessoas, sem máscara, sem os cuidados, resolvem ficar próximas, aglomeradas, e aí, evidentemente, elas põem a sua vida e a vida dos outros em risco. Mas o que nós desejamos realmente com esta interdição nestes parques e praças que são mais fáceis, que é o Knijnik, o Harmonia, os parques que são cercados, né? A própria orla, que tem a facilidade na restrição, é a gente passar um sinal claro para o cidadão que hoje nós estamos num risco iminente dessa contaminação acelerada, de deixar a cidade sem capacidade de atender o seu munícipe no momento que ele mais precisa. Então, foi um sinal, o fechamento desses parques pelos próximos dias ou semanas, de um sinal claro: fique em casa se puder, né? E a gente inclusive lançou um desafio que está no site prefeitura.poa.gov/coronavírus, que é através de um aplicativo a gente mede o isolamento, né? Para a gente incentivar as pessoas a participarem e a gente ficar em casa, né? Evitar essa expansão da contaminação por algumas semanas, para depois de poder repensar, voltar a um normal quase parecido. É importante sempre a gente explicar, isso é uma pandemia. A crise de saúde econômica, fiscal, social, ela é no mundo inteiro. Israel, agora, semana passada, restringiu atividades pela terceira vez. A Espanha restringiu atividades de novo. Nos Estados Unidos, Texas, Califórnia, vários estados estão restringindo atividades novamente. Ninguém tem a certeza de como vai ser o futuro, mas que ele vai ser um futuro onde as nossas relações com amigos, com familiares, né, com parentes e as relações da nossa vida, as relações de negócio, elas vão todas mudar. Sim. A gente tem que se preparar para isso, né? Não tenha dúvida. Prefeito, uma última pergunta aqui. Nós temos também, o Luiz Gustavo já está vendo, nós temos uma pergunta do telespectador, mas assim, a gente sabe como é importante ter técnicos para tomar decisão. Dr. Pablo, Dr. Bruno, o professor Mário Santamaria também, que é da casa aqui muitos anos. Essas decisões precisam ser analisadas de vários ângulos e ter dados, né? Decisões tomadas com dados. Canoas bloqueou os leitos de UTI pela falta de medicamentos de anestésicos. Como é que está essa análise? Eu sei que a sua equipe é extremamente competente, os conheço. Como é que está essa análise aí? Tem esse risco aqui de anestésico, como aconteceu em Canoas, que o prefeito Busato teve que buscar anestésico em veterinária? Olha, Paulo e Luiz Gustavo, a gente faz um monitoramento semanal e a gente faz uma previsão de 3 semanas, um trabalho muito, assim, vamos dizer assim, demorado, trabalhoso, né? Que conta com a colaboração de todos os hospitais de Porto Alegre para a gente monitorar todos os EPIs, óculos, máscara, os mais diversos tipos de aventais, enfim, luvas, né? Toda a proteção necessária para as pessoas que trabalham dentro de uma UTI. E a gente faz esse monitoramento dos estoques. Agora a gente está fazendo também em relação aos sedativos. A pessoa que está numa UTI, em especial por Covid, ela, como regra, ou na maioria dos casos, precisa estar sedada para ficar entubada, né?
Então, realmente é um medicamento necessário, sob pena de não poder dar a atenção adequada que uma UTI deveria ofertar. Então, a gente está fazendo esse monitoramento. A gente também tem as dificuldades para formar UTI, que são ter pessoas qualificadas e treinadas. Então, a UTI não é só uma cama que alguém vai lá e compra, né? É a estrutura, é os equipamentos, é a equipe treinada, qualificada o suficiente, são os EPIs, são os sedativos, é uma série de estruturas que envolvem, por isso ele é o nosso principal indicador. Então eu reitero, Porto Alegre hoje, dentro dos padrões, ela está bem estruturada, mas é evidente que se a gente perder o controle, ou que se os outros municípios do Rio Grande do Sul perderem o controle e começarem a demandar muito mais de Porto Alegre, a gente ultrapassa o nosso limite, porque eu reitero, né, Paulo? Ninguém no mundo conseguiu ter atendimento suficiente por uma pandemia descontrolada. Não tenha dúvida. Prefeito Nelson Marquesan Júnior, antes da gente encerrar, já agradecendo a sua atenção, a gente separou uma pergunta que vai sintetizar, vai reunir diversas dúvidas que estão enviando para o nosso WhatsApp, a nossa audiência está mandando para o nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela aqui rapidamente. Boa noite. Porteiro e vigilante vão ser trancados os cartões TRI? Pergunta o Mauro Cardoso de Porto Alegre, lá do Partenon. E a gente pode incluir também outras perguntas sobre profissionais da área da limpeza e postos de gasolina. Como é que vai funcionar para essas categorias, prefeito? Olha, Luiz Gustavo, esse é um grande esforço que a gente está fazendo, porque alguns empregadores, alguns, não todos, evidente, né? Alguns patrões, mesmo que com as atividades suspensas, estão exigindo que seus empregados compareçam no trabalho e exercendo a sua atividade, né? Então a gente buscou as atividades restritas, proibidas, para a gente vedar apenas o vale transporte dessas atividades. A gente prorrogou a aplicação disso, isso começa a funcionar quinta-feira. A ideia é que até quarta-feira a gente publique esses dados, né? Então a gente pegou as atividades vedadas, pegou o CNPJ das empresas dessas atividades e pegou cada CPF de cada cidadão que recebe da sua empresa, nessa atividade que não deveria estar funcionando, o Vale Transporte. O cidadão vai poder, na quarta-feira, com o seu login e sua senha, entrar no seu TRI e verificar se está bloqueado. Caso ocorra algum engano e ele precise trabalhar, seja alguma atividade essencial, como porteiros que vão continuar funcionando, como serviço de limpeza de forma generalizada, enfim, né, e várias outras atividades, se ele estiver equivocadamente bloqueado, ele vai ter tempo de reclamar, de questionar isso e de acertar. Nossa ideia é diminuir a circulação, não é penalizar além do necessário os nossos cidadãos que já estão tão penalizados pelo risco da pandemia, ou pela perda de emprego, ou por fechar seu negócio, ou por questões sociais de pessoas que estão ampliando as suas necessidades. A gente está fazendo isso porque é necessário, e não porque nós gostaríamos ou estamos tendo algum prazer, né, nessa ação. Não tenha dúvida. Prefeito Nelson Marquesan, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sinta-se em casa aqui para trazer mais informações. Quando o senhor mudar o negócio do cartão, quiser usar o veículo aqui da Ubra TV, nós colocamos a sua live ao vivo aqui na nossa programação. Sinta-se em casa aqui para divulgar isso para a população, porque essa informação ela é muito importante. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado, Paulo. O papel da imprensa nesse momento é extremamente essencial para levar informações verídicas, corretas para a população. A gente vive num tempo aí de muita raiva de alguns, de muita fake news, então o papel da imprensa séria é muito importante. Uma boa semana para todos os telespectadores e para toda a equipe de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, prefeito Nelson.